volta ao programa Brasil Cristão hoje. Nós estamos com o tema Brasil, Terra de Santa Cruz. Mas por que Brasil, Terra de Santa Cruz? Conhecemos um pouquinho da história lá atrás, né? Com o Rafael Vitola, que esteve conosco pelo Skype. E chegamos no Brasil, celebramos a primeira missa e agora começa a grande evangelização do Brasil e temos mais uma participação, né, Fernando? Exato, vai participar agora conosco. Você tem aí o histórico dele, Tenho Drica? aqui, ó, Rafael de Mesquita, ele é professor de História da Igreja e ele dá aula no Centro Universitário Católico de Santa Catarina. Ele dá aula também no Instituto de Filosofia e Teologia Santo Alberto Magno e também participa de vários cursos católicos na Martíria Editora, também é autor de vários livros e se formou, doutor, né, na Universidade Federal do Paraná. Boa tarde, Rafael Mesquita, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pela oportunidade. Uma alegria, meu amigo, uma alegria. O Rafael é de Curitiba, a gente já se conhece há alguns anos, é uma alegria a gente poder estar conversando aqui junto, meu amigo, hoje ao vivo para todo o Brasil. Nós estamos fazendo de um dia especial, justamente por causa da festa de ontem, né? Os 520 anos da primeira missa celebrada no Brasil. E nós queremos aproveitar esta segunda-feira, esse programa Brasil Cristão de hoje, para falar um pouco, iniciar falando de um Brasil cristão a partir das raízes cristãs deste país. Ele nasceu debaixo de uma cultura cristã, existem alguns pontos, existem alguns momentos e pessoas importantes, e eu queria a tua ajuda para a gente falar isso, né, para os nossos telespectadores, né, Drica? Exatamente. Então, assim, ó, nós falamos no primeiro bloco, com a ajuda do Dr. Rafael Vitola Brodbeck, da chegada dos portugueses, falamos da primeira missa. E aí, pouco tempo depois, chegam os jesuítas. Quem são esses jesuítas que chegam aqui no Brasil? Quais são as suas intenções e as suas primeiras ações, doutor? Bom, frisar, né, para a gente entender a introdução do regime de padroado. Tanto Portugal quanto Castela, né, poderia falar, porque na verdade quem tinha atribuição dentro e não tinha atribuição que era reconhecida, concedida pelo Papa, né, de apoiar materialmente a Igreja nesses territórios. Tinha a prerrogativa de criar dioceses, né, paróquias, etc. Então, os jesuítas dentro desse movimento. Nós estamos com dificuldades aqui com o sinal, infelizmente o sinal ficou bastante intermitente. Nós não estamos conseguindo acompanhar aquilo que o Dr. Rafael de Mesquita está falando, mas eu queria aproveitar então, Drica, e mostrar aqui, eu acho que de modo especial, quando nós falamos do legado da Igreja Católica, da raiz, da marca da Igreja na história do Brasil, na cultura do Brasil, o ápice disso é quando nós chegamos nos santos. Eles são a verdadeira glória da Igreja. Sim. E o marco e a partir da vida de santidade deles, né, esse evangelho se espalha de uma forma fora do comum. Exato. Eu acho que nós temos aí um VT a respeito de um destes homens, né? Nós estamos falando de Frei Galvão. Vamos acompanhar esse VT. Santo Antônio de Santana Galvão fez parte da história de São Paulo, porque, para quem não sabe, ele nasceu em Guaratinguetá. E ali ele cresceu, ali ele entrou no seminário e ali ele se forma, é claro. E depois de ordenado sacerdote,
ele vem para São Paulo. Isso tudo na segunda metade do século XVIII. Aqui, esse espaço todo foi doado pelo Morgado, e então, Morgado de Mateus, e aqui nesse espaço ele começa a construção dessa primeira parte do chamado hoje Mosteiro da Luz, mas que o nome original era Recolhimento da Luz. A construção do hoje Mosteiro da Luz em São Paulo foi uma das ações mais marcantes de Frei Galvão para consolidar a sua missão. Porque esse mosteiro foi construído justamente através de um sonho que a irmã Helena Maria do Espírito Santo teve quando ela ainda era recolhida do Carmelo de Santa Teresa. E o Frei Galvão era o confessor dela. E nisso, quando ela teve esse sonho, Jesus pedia, né, para que construísse um local em que recebesse muitas ovelhinhas sedentas, né, sedentas de aconselhamento, sedentas de vida espiritual. E é exatamente a isso que as irmãs concepcionistas dão continuidade ao atender as pessoas que vêm ao mosteiro. Mas essa não é a única atividade herdada pelas irmãs. Os pães e a fabricação das pílulas de Frei Galvão também fazem parte da rotina das religiosas. As pílulas de Frei Galvão surgiu a partir de um certo dia um moço que debatia, né, de muitas dores provocadas por cálculos renais, veio procurando o Frei Galvão para que o abençoasse e para diminuir essa dor que ele sentia. Nisso, inspirado, né, escreveu no papelzinho uma frase do breviário, né, que nós rezamos, né, todos os religiosos e religiosas rezamos, que diz: pós-parto, virgo inviolata permaneciste, Dei genitriz intercede pro nobis, que é depois do parto, permanecesse virgem, Mãe de Deus, intercedei por nós. Já recebi muitas pessoas aqui no locutório pedindo as pílulas e alcançando graças, né? E até hoje se procuram essas pílulas, principalmente cálculos renais, que tem bastante, né? Muitas graças. As graças também da cura do câncer, a graça das parturientes, aquelas que não conseguem ter filhos, e aquelas que têm dificuldade na gravidez, né, grave dificuldade de perder o seu filho ou não. Frei Galvão morreu no dia 23 de dezembro de 1822. E está sepultado aqui dentro da igreja. E é certo que depois da morte, essa devoção passa de pai para filho. Já tem uns 11 anos já, mais ou menos, que a gente veio fazer uso da pílula. A gente mandou para uma pessoa que queria engravidar. E a experiência foi bem legal, porque a pessoa tomou a pílula, no mês seguinte ela já engravidou. Então a gente tem bastante fé no santo. Eu venho sempre. Desde que a minha mãe foi curada de um câncer, de um carcinoma, eu vim até aqui pedir oração. Eu era estéril, tenho 2 filhos que foram gerados graças a muita oração, muita fé. Então eu tenho uma missão. Todas as pessoas que estão passando por um momento com câncer, alguma coisa, eu venho aqui, pego a pílula e levo para as pessoas. Reconhecer e seguir essa missão de evangelizar é, acima de tudo, ser caridoso. É o primeiro passo para seguir os caminhos ensinados por Frei Galvão. Frei Galvão, é certo, hoje nós enfrentamos o grande desafio de canalizar a devoção que é do povo, que está no coração do povo. É uma devoção de fé,
que é o primeiro passo do amadurecimento da fé. Ora, no caminho de Frei Galvão, as pessoas vão se amadurecendo no caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Frei Galvão, amigo de nosso Senhor Jesus Cristo, seguidor de Jesus, e o Espírito Santo o configurou, o fez semelhante ao seu Senhor e ao seu Salvador. Esse homem, de fato, caminhou ali pelo Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, gente, um valezinho esquecido ali, ó, do lado, hoje Aparecida, né, mas cidade de Guaratinguetá, do lado de Cachoeira Paulista, Lorena, exato. Aparecida. Guaratinguetá, a cidade onde apareceu Nossa Senhora Aparecida. E tem ali o nosso primeiro santo nascido no Brasil, né? Nascido nas nossas terras, brasileiro. Está lá no céu intercedendo por cada um de nós. São muitas as histórias, né, da sua... Nós tivemos aí no VT, mostraram algumas com bastante ênfase nessa pílula, né? Milagrosa. E aí o pessoal fala, a pílula... O que era materialmente falando a pílula? Nada mais, nada menos do que a fé dele. É a fé, um papelzinho com uma frase do ofício de Nossa Senhora, escrito naquele papelzinho, que é enrolado, aquela oração do ofício de Nossa Senhora, então dada às mulheres. Então, veja bem como que Deus, ele é. Deus, ele, quando ele quer uma nação, ele vai fazer, vai costurando, ele vai fazendo as coisas. Começou lá atrás, vocês acompanharam a história. Agora, Frei Galvão nasceu em terras brasileiras, na cidade onde Nossa Senhora aparece, então Deus suscita um santo ali para nós. Exato. Para continuar cultivando o nosso país cristão. Isso não é incrível? É maravilhoso. Nós já estamos de novo com o doutor Ainda Não. Antes de Frei Galvão teve outros. Né? O José de Anchieta, né, lá atrás, que chegou com os jesuítas, José de Anchieta, que era primo de Santo Inácio de Loyola. É uma família de santos, né? Uns santinhos poderosos ali. E nós vamos continuar falando, então, dessa história com o Rafael. O Rafael Mesquita está conosco agora por telefone. Agora, alô, né, Rafael? Alô. Tudo bem? Tá escutando bem agora? Tô escutando. Agora tá super, agora tá tranquilo. É telefone, a gente pode conversar. Então, Rafael, a gente estava falando da chegada dos jesuítas e o José de Anchieta como um grande missionário, seminarista, um jovenzinho que chega aqui aos seus 19 anos para evangelizar essas terras desconhecidas. Sim. São José de Anchieta é uma personalidade histórica singular, né, nesse momento do Brasil, né? E também uma figura cultural muito importante, né? Ele usa muito a cultura para evangelizar, né? Então nós temos os poemas, os autos dele, né? Que eram peças que ele fazia para serem ensinadas ao ar livre, para transmitir algumas mensagens cristãs para os indígenas, né? Então também ele é um exemplo interessante do estudo infatigável, né? Porque disse que ele tinha, mesmo ele tendo o dom de línguas, né? De pregar na sua língua materna e os indígenas ouvirem na sua própria língua, isso não fez com que ele se acomodasse, né? Ele estudou a língua tupi-guarani, né? Sim. E foi quem fez a primeira gramática dessa língua, né? É um documento importantíssimo da nossa história, tanto do ponto de vista da nossa história cristã, né, quanto da nossa história cultural também, né? Ele fez um catecismo na língua tupi, né? Isso, também fez um catecismo. O aproveitamento que foi feito das músicas também, né, da aptidão musical dos indígenas, né? Isso também foi o primeiro colégio, né? E esse colégio ele tinha dois tipos de ensino, né? Que era um ensino mais acadêmico, né? Voltado principalmente para os candidatos a adentrarem na Companhia de Jesus ou ao sacerdócio, né? E um ensino mais técnico, né? De determinados ofícios,
né? Porque a gente tem que lembrar que nessa época a ideia de formação profissional universitária era muito diferente da que a gente tem hoje, né? Sim. Então, a forma da maior parte das pessoas ganharem a vida na época era através de ofícios manuais, né? Porque os ofícios intelectuais fora dos quadros da igreja, eles não tinham digamos assim, um mercado muito grande, né? Então, isso também era uma forma de atender tanto a população indígena, né, para uma certa inserção naquele novo modo de vida que estava surgindo, né, quanto também os próprios colonos portugueses que vinham. Né, os europeus, muitos, né, que estavam aqui. Exato, porque muitos que vinham eram também de situação humilde, né, que vinham em busca de novas oportunidades também, né. O Rafael, esse colégio, quando José de Anchieta ajuda ali a criação desses colégios, ele vê isso também como uma ferramenta de dar o evangelho ali de uma forma mais concisa ali, mas ele nunca atropelou, né? A única coisa que ele queria era tirar dos índios alguns costumes pagãos, como, por exemplo, comer outros índios. Exato, né? exato. Oferecer as suas filhas para dormir com quem chegava ali. Então, coisas desse tipo que ele foi catequizando, evangelizando, para que eles deixassem de cometer essas atrocidades. Sim, sim, exatamente. Isso é uma coisa comum nos jesuítas. E aí é uma coisa interessante da gente observar também, olhar a evangelização e a colonização do Brasil à luz do mundo ibérico ultramarino, das outras possessões que Portugal tinha, onde os jesuítas também atuaram, né? Como, por exemplo, na Índia, né, em outros lugares. Em todos esses lugares, os jesuítas eles sempre tiveram, né, essa prática de, digamos assim, de absorver daquela cultura tudo aquilo que tivesse de bom, né, conforme o Evangelho, e tirar aquilo que fosse imoral, né, que fosse contrário aos 10 mandamentos, ao Evangelho. Sim. Então isso foi feito também, por exemplo, nas famosas missões jesuíticas ali entre os Guaranis, na região dos 7 povos das missões. Ali das reduções Sul, jesuíticas, né? Exato, que era território castelhano, né, não português. Mas, assim, o mundo ibérico como um todo, por conta dessa formação católica, ele teve uma característica muito mais abrangente de culturas diferentes do que outros povos europeus que não estavam tão enraizados numa tradição católica, né? Então, isso no resto do mundo ibérico também foi feito. O próprio ordenamento jurídico das colônias diferia muito, né? Portugal sabia que não governar o Brasil e governar a Índia eram coisas completamente diferentes, né? E a expansão do Evangelho também se deu da mesma forma, né? Então, uma coisa que foi muito feita, por exemplo, é a mistura, né, de ritmos da música indígena com músicas gregorianas ou músicas litúrgicas da igreja, né? Alternando, por exemplo, o latim e a língua indígena. Porque isso também é uma coisa interessante da educação jesuítica, que era uma educação melhor do que muitas pessoas na Europa tinham, né? A educação que se dava a esses índios, porque eles eram ensinados a aprender a sua língua materna, o português ou o castelhano, no caso da região sul, que era castelhano, né? E também um pouco de latim, né, para acompanhar a liturgia, que naquele momento era feita grande parte em latim. Né? Então era um ensino culturalmente bastante elevado, com noções de música, de artes, né, artesanato. Né? Então as igrejas, né, que os jesuítas construíram, elas têm um barroco indígena peculiar, que é muito diferente, por exemplo, do barroco que a gente vai observar em Ouro Preto, né, aquele barroco de populações majoritariamente portuguesas, né, do Brasil. Sim. Doutor, eu queria avançar um pouquinho nessa nossa história
e a gente falar a respeito desse relacionamento igreja, Estado, até chegarmos numa figura que para nós é muito cara, muito importante, que é a Princesa Isabel. Né? Então, esse relacionamento, como a fé foi, de fato, formando, lançando as bases da cultura brasileira, da educação brasileira, da sociedade brasileira, os valores. Aqui nós não tivemos problema de nos misturar, né? Europeus, indígenas, os povos que foram chegando, nós não tivemos problema com isso. Nós somos essa mistura de raças. O Brasil é assim, um povo acolhedor de todas as nações. Nós temos isso no nosso DNA. Eu acho que ali a fé e a família imperial, na figura da Princesa Isabel, nós encontramos um ícone que eu gostaria que o senhor falasse a respeito. Então, a gente pode dividir, né, essa relação entre igreja e Estado na história do Brasil, até a Princesa Isabel, em 3 fases, né? Então, a primeira fase, que seria do período colonial, é a fase do padroado, né, onde você não tem ainda a existência de um Estado no sentido moderno, mas de diferentes reinos e domínios, né? E no qual o rei de Portugal tinha a atribuição, né, como padroeiro concedido pelo Papa, de expandir a igreja, então de criar dioceses, indicar bispos, indicar párocos, capelães, etc., né? Sim. E também de dar o sustento material desse clero, né? Isso teve elementos positivos e negativos, né? Por um lado, a igreja teve um apoio material que talvez sem a expansão portuguesa ela não conseguiria chegar naquele momento, mas por outro lado também ela dependia em parte, né, do apoio material. Então muitas vezes o clero no Brasil era insuficiente à demanda, né? Por isso que as devoções populares são tão fortes no Brasil e na América Latina, né? Porque em muitos lugares a presença dos sacramentos não era muito frequente. Então, depois avançando, a catequese também foi bastante, imagino, bastante deficitária. Sim, exatamente. A formação também muito, muito precária, porque por mais que houvesse um esforço, né, a própria questão de recursos humanos, né, a gente imagina que Portugal em 1500 tinha por volta de 1,5 milhões de habitantes, Portugal inteira, né, por um território imenso como é o Brasil, né? Sim. Então, isso também dificultava muito. E a gente vai ter uma mudança ali no século XVIII, com o chamado regalismo, né, influenciado pelo iluminismo, que tinha uma visão anticlerical, mas ao mesmo tempo enxergava a igreja como um instrumento de manutenção da ordem social. Então criou o modelo regalista, ou seja, um modelo no qual o rei controlaria a igreja, né, e que a igreja seria vista de uma forma funcional. E a gente tem isso bem claro na figura do Marquês de Pombal. Então, dentro dessa figura, o clero servia para dioceses, paróquias e obras de caridade, materiais, né? Então, tudo que fosse diferente, por exemplo, ordens religiosas, era retirado, né? Então, por exemplo, o Pombal foi o grande responsável por uniformizar a língua portuguesa no Brasil, por, digamos assim, nos privar da riqueza das línguas indígenas que as missões jesuíticas preservaram, né? E durante o reinado o início do Império, né, no reinado de Dom Pedro I e em parte Dom Pedro II, a gente ainda tem uma influência desse regalismo, né? E quem representava uma oposição a esse modelo regalista era a Princesa Isabel, né, que tinha uma influência muito forte da doutrina social da igreja, né? Inclusive, se descobriram cartas recentes dela, né, em que ela planejava, por exemplo, após a abolição da escravidão, fazer uma reforma agrária com terras do Estado, né, cedendo aos ex-escravos para que eles praticassem
a agricultura familiar, né, para que tivessem o seu sustento. Né? Então, assim, ela tinha uma visão, e talvez também essa visão dela de um Estado mais católico e mais influenciado pela doutrina social da Igreja também tenha influenciado a queda da monarquia, né? Por mais que a gente saiba que o conflito de Dom Pedro II com o clero, por conta da maçonaria, tenha dificultado as relações, né, e tenha facilitado a queda da monarquia, o inverso também é verdadeiro, porque grande parte dos membros, né, que formam o início do governo republicano também pertenciam à maçonaria e também tinham um projeto político divergente da Igreja Católica. Né? Então havia também, entre alguns círculos republicanos, alguns círculos liberais, alguns círculos positivistas, alguns círculos maçônicos, o temor de que a chegada da princesa Isabel ao poder provocasse, de certa forma, um reavivamento do catolicismo dentro do Brasil, né, da piedade, né, católica, e não só do ponto de vista hierárquico, né, porque ela era uma pessoa muito piedosa também, né. Ela coroou a Virgem de Aparecida como rainha do Brasil, doutor? Sim, sim. E também recebeu a Rosa de Ouro do Papa Leão XIII, que é a condecoração máxima, né, que um Papa concede a um chefe de Estado pela libertação dos escravos. Foi ela que deu a Nossa Senhora o manto, né, com a bandeira dos 26 países. Ela que deu a coroa que Nossa Senhora Aparecida tem até hoje no santuário, né, nacional. Ela era uma devota, a fé dela era uma fé muito verdadeira, né? Sim. Ela tinha uma fé, uma devoção real. Ela fez mesmo essa experiência. Sim, inclusive a abolição foi festejada com uma missa campal, com a presença da princesa Isabel, do seu marido, e recentemente descobriram na foto a figura do Machado de Assis também. Olha aí. Nessa celebração. Olha. Que interessante. Doutor, já para a gente ir encerrando, eu queria agora olhar para o século XX. E dentro do século XX a gente pontuar personalidades da Igreja Católica que marcaram, né? Nós temos pouco tempo, vai ter que ser bastante breve, mas eu gostaria que o senhor pudesse pontuar essas pessoas e alguns momentos também que marcaram, né, a história da Igreja mais recente aqui no Brasil. Bom, acho que o primeiro momento interessante de lembrar seria a década de 20, em que o grande protagonismo da Igreja no Brasil são os leigos, né, os círculos de intelectuais católicos. Então a gente tem figura como Jackson de Figueiredo, por exemplo, né, onde você tem uma militância, você tem o Círculo de Estudos Bandeirantes aqui no Paraná também, uma militância intelectual católica muito forte. Ligado com aquela ação católica? Não, a ação católica vem daí dos anos 30, 40, né? Ah, entendi. Mas ela dá um impulso a esse movimento, né? Porque a grande vantagem da ação católica foi unificar esses esforços, né? E aí você tem ali na década de 30 a figura do cardeal Dom Sebastião Leme. Sebastião Leme. Né? O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, que consegue, né, recuperar vários direitos dos católicos durante a Era Vargas, que haviam sido prescritos pela República, pela nossa primeira República, né? Que era uma república fortemente anticlerical. Então você tem a organização da Liga Eleitoral Católica, o que também é muito interessante, porque se chegou a aventar a possibilidade de um partido católico, e Dom Sebastião Leme viu que não era esse o caminho, que a Igreja não devia ter um partido específico. A doutrina social da Igreja era super recente, nós estamos aí no início, Rerum Novarum, né? Isso, exatamente. A gente está... Então, esse período da década de 30, você tem as encíclicas de Pio XI ali, né? Divini Redentores, né? 40º ano e tal. Mas, então,
essa ideia da Liga Eleitoral Católica, ela é interessante também porque mostra a ideia de uma certa unidade e cooperação dos católicos na vida pública, mas sem um direcionamento político-ideológico unificado, né? Porque a Igreja não tem um partido ou uma ideologia, né? Sim. E outras figuras que a gente poderia pontuar do século XX, mais do que figuras políticas, né? Eu acho que a figura do Frei Galvão, né, no Nordeste, mostramos. Assim, um elemento muito importante. Frei Damião, então. Isso, Frei Damião. Frei Damião, exato. Frei Damião, né? Com seu método de pregação extremamente simples, né? Mas assim, muito cativante. Né? Aquela ideia mesmo que o Papa Francisco vem insistindo, né? De um pastor muito próximo ao povo, né? Então alguém que percorria muitos lugares. A gente tem aqui mais ao sul a figura do Padre Royce, né? Que é um perfil um pouco diferente. Sim. Era um grande místico, né? Então ele praticamente... O jesuíta, Padre Royce. O Padre Royce, ele praticamente não celebrou missas públicas durante a sua vida, porque ele tinha muitas visões místicas durante a celebração da missa. Então, por uma questão de humildade, né, e de discrição, ele celebrava as missas privadamente. Mas, ao mesmo tempo, ele teve uma atuação pública importante, porque ele foi professor no seminário. Exato. Né, eu fui paroquiano da paróquia do Padre, onde Padre Royce foi pároco, lá em São Leopoldo. Ah, que bacana. Agraciado. De fato. Existem muitas graças atribuídas a ele, né? Sim. Ainda, né? Tem um processo de beatificação e tudo, né? Eu acho que a gente poderia falar também da Maria Milza, ali da região do Nordeste também, que era uma mulher pregadora também, muitos milagres associados a ela também. Padre Donizete? Padre Donizete também, né, que tinha uma preocupação social muito grande, né, o que também desmente o mito, né, de que a Igreja só passou a ter preocupação social depois da década de 70, né. Exato. O Padre Donizete, por exemplo, tem uma história que os ricos não gostavam da pregação dele, né, porque ele falava da necessidade de ajudar os pobres, e conseguiram a transferência dele para uma outra paróquia e foram festejar com um banquete. E aí, quando foram comer o banquete estava tomado de mosca. Sim. Meu querido amigo, Dr. Rafael, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando desse bloco, mas eu queria agradecer, assim, de todo o coração, essa aula que o senhor hoje deu para a gente aqui. Eu agradeço também a oportunidade aí de poder contribuir com vocês, né? Admiro muito o trabalho da Século XXI, né? E especialmente o teu trabalho, que eu acompanho bastante, né? Uma alegria, obrigado. Então, desejo que Deus abençoe aí muito todos vocês, né? E continuem com esse apostolado muito frutífero. Hein? Muito obrigado. Boa tarde, Rafael. Muito obrigada pela sua presença, né? Obrigado. Boa tarde também. Gente, olha, nós temos uma grande notícia para todos. Dia 1º de maio, Fernando, um grande evento, precisa parar tudo mesmo, que a Rede Século XXI e a Associação do Senhor Jesus está fazendo para você. Dia 1º de maio, nós teremos um programa todo especial, O Amor de Deus e a Fé que se Move. É nessa sexta-feira, dia 1º, aqui na Associação do Senhor Jesus. Como é que funciona isso? Vai ser um dia especial, você é convidado a participar, tanto você que está longe de nós, quanto você que mora pertinho aqui nos arredores de Valinhos. Presta atenção. Das 9 ao meio-dia, nós vamos ter um dia especial, Amor de Deus, com a apresentação do Padre Alexander, tantos convidados, Padre Eduardo, claro, Irmã Luísa vai estar junto, vai ter oração, vai ter muita coisa boa para você das 9 ao meio-dia. E nesse tempo nós também teremos uma carreata organizada pela Associação do Senhor Jesus, as entidades assistenciais da cidade de Valinhos, a prefeitura, a igreja local também. Como é que vai funcionar? Você mora em Campinas, ao redor de Campinas, aqui perto, está nos vendo? Vem para cá com a sua família dentro do seu carro, vem às 9 da manhã, tá bom?
os padres, junto com o Padre Eduardo e os padres da cidade, os padres aqui da Associação do Senhor Jesus, vão abençoar você e a sua família. Você pode trazer fotos, se você tem pessoas que estão doentes, precisa de uma bênção, chave da sua casa, do seu carro, água para ser abençoada, e vamos fazer essa grande carreata. Um pedido, que você traga alimentos não perecíveis para ajudarmos as instituições, né, que precisam de ajuda, principalmente neste tempo. Então, leite, arroz, óleo, produtos de limpeza, né? Traga os alimentos que você tem no seu carro até o meio-dia, tá bom? Essa bênção. Então, vem 9 horas, 9h30, 10 horas, até meio-dia. E vamos fazer, então, essa carreata, um grande movimento, né, de fé, né, a fé em ação, então é a fé em movimento, na verdade, né? Então vamos dentro do carro, você vai receber todas essas bênçãos. É claro que vamos tomar cuidado com todas as medidas de segurança e proteção em relação ao coronavírus, não precisa se preocupar, você nem vai descer do seu carro, mas vai ser um dia lindo. Na parte da tarde também teremos esse evento, você é convidado para participar conosco. Se quiser outras informações a respeito, liga para nós, 19 3871 9620. Tem informações lá com as meninas do call center, mas não deixa de vir não. Sexta-feira, dia 1º, 9 da manhã. Intervalo, já já a gente volta.